torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo, rapaziada. Vamos começar aqui um novo formato de vídeos aqui, que todo início de rodada do Brasileirão a gente vem aqui, simula a tabela da próxima rodada, né? Simula os jogos e vê quem, na minha opinião, vai ganhar, é o favorito para ganhar, e ver como que vai ficar a tabela no final da rodada, né, rapaziada? Então bora que bora começar esse... Mas antes da gente começar, segue a gente aqui no nosso Instagram, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra não perder nada e ficar sempre antenado aí no mundo do futebol, beleza? E é isso, rapaziada, isso aqui também a gente em todas as redes sociais e bora que bora. Já tô compartilhando aqui com vocês já estão vendo aqui a minha tela, beleza? Que é a tabela aqui da rodada, da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já vai aí para 10ª rodada e bora começar. O primeiro jogo é Botafogo e Ceará, tá? A gente tá vendo aqui que o Botafogo, ele tá em 10º lugar e o Ceará, ele tá em 5º lugar. Beleza, rapaziada? Então, eu acho que por ser o jogo no estádio de Botafogo, lá no Newton Santos, né, no Engenhão, apesar do Ceará estar melhor aí no Campeonato Brasileiro, mas vem aí de uma eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil, e o Botafogo aí venceu, passou para as oitavas de final da Copa do Brasil, apesar de perder o seu segundo jogo fora de casa, mas acredito que o Botafogo vença esse jogo. Eu vou botar aqui todos 1-0, ou 1-1, ou 0-0, né? Enfim, sem saldo de gols, só pra gente simular quem é o favorito, quem não é, enfim, tá? São Paulo e Mirassol, rapaziada. São Paulo e Mirassol. Mirassol em 12º, tá? E o São Paulo em 11º. São ali os dois primeiros colocados da segunda página do Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que o São Paulo também vai ganhar esse jogo por conta de no Morumbi, enfim. Acho que o São Paulo é favorito sim para esse jogo. Apesar do Mirassol estar fazendo um campeonato bom, né? Mas acho que vai contar sim o fator Morumbi e o São Paulo vence esse jogo, tá? Agora Grêmio e Bahia, rapaziada. Grêmio e Bahia, cara, um jogo complicado. O Grêmio foi eliminado aí pelo CSA dentro de casa, tá? O jogo foi 0-0, mas o CSA tinha vencido em casa por 3-2 o Grêmio, né? E com isso o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Já o Bahia, né? O Bahia tá aí em 7º lugar do Campeonato Brasileiro. E, cara, acho que o Bahia também tá bem na Libertadores e tudo mais. Acho que isso aí, apesar de ser na arena do Grêmio, né? Acho que pode ser um empate aí, tá? Um empatezinho aí, um ponto para cada lado, né? O Grêmio aí numa fase ruim, eliminado da Copa do Brasil aí, numa fase muito ruim. E o Bahia aí tá em crescente na temporada, tendo em vista a Libertadores que tá indo bem, enfim. E aí agora com a simulação pulou pra 5ª colocação, beleza? Agora Sport e Inter, cara. Apesar de ser na casa do Sport, o Sport é o último colocado aí. Eu acho que vai ser 1-0 pro Internacional, tá bom, rapaziada? Acho que o Inter vai vencer esse jogo aí fora de casa, apesar de ser na Ilha do Retiro, que é a casa do Sport, mas acho que o Inter tá com um bom futebol aí. É um dos principais clubes para disputar os maiores títulos da temporada, né? Então, acho que o Inter vence esse jogo sim contra o Sport, e o Sport continua sendo lanterna do Campeonato Brasileiro. Cara, Fortaleza e Cruzeiro, rapaziada. Fortaleza e Cruzeiro, Cruzeiro que do nada instalou uma chave aí e alavancou na temporada. E o Fortaleza que tá aí em 15º colocado com apenas 10 pontos, beleza? Então, acredito que o Cruzeiro vença esse jogo, apesar de ser lá no Castelão, mas acredito que vai ser um jogo bem truncado, mas o Cruzeiro vença, tá? Eu poderia botar empate aqui, mas eu vou ser ousado e boto ali a vitória do Cruzeiro, tá? Tendo em vista que o Cruzeiro tá numa crescente aí na temporada e o Fortaleza não tá muito bem aí no Campeonato Brasileiro. Fluminense e Vasco, primeiro clássico aqui, né? Um clássico que a gente vai ter nessa rodada. E, cara, vai ser no Maracanã, Fluminense e Vasco, né? Acredito que o Fluminense ainda não na sua melhor fase, né? Mas tá aí no meio termo. E o Vasco vem aí de uma quase eliminação na Copa do Brasil. Se não fosse os pênaltis, o Vasco teria sido eliminado. Enfim, acredito que o Fluminense vença esse jogo pelo momento. Mas clássico é clássico, né, rapaziada? Clássico é clássico e sempre é uma incógnita. Porque os dois clubes ali, quando entram para dentro de um clássico, entram dentro do jogo do clássico, é muito difícil aí saber quem vai ser, quem é o favorito. O favorito a gente consegue saber, né? Mas quem vai ser o vencedor da partida.
Agora Atlético Mineiro e Corinthians, cara. Atlético Mineiro e Corinthians na casa do Galo, Arena MRV. Cara, Corinthians tá numa boa fase na temporada, né? Corinthians aí em 10º colocado, Atlético Mineiro em 11º. Os dois ali no meio de tabela, mas acredito que, cara, pode ser que seja um empate, né, rapaziada? Acho que eu vou botar um empate porque o Galo tá numa boa fase na temporada, o Corinthians também. Enfim, e apesar de ser na Arena MRV, eu boto aí empate de Galo e Corinthians. Agora pro confronto da rodada, né, rapaziada? Confronto da rodada aí, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras em primeiro colocado no Campeonato Brasileiro com 22 pontos, o Flamengo em terceiro colocado com 18 pontos. E o Palmeiras é líder, aí vive uma excelente fase aí na temporada, é líder do Campeonato Brasileiro, líder da Libertadores e passou de fase na Copa do Brasil, tá? Então, cara, vai ser no Allianz Parque lotado, acredito que seja vitória do Palmeiras, mas a gente não pode descartar um empate, né? Porque não é clássico estadual, mas é um clássico regional, né, rapaziada? O Palmeiras e o Flamengo são os dois clubes que são os que tem mais o poder de investimento do Brasil, né? O Palmeiras e o Flamengo são sempre os favoritos para disputarem lá para cima nos campeonatos, nos maiores campeonatos do ano. Mas eu vou ficar de Palmeiras por conta de ser no Allianz Parque. Palmeiras está numa fase excelente na temporada e aí eu vou ficar de Palmeiras. Vitória e Santos, Vitória aí, cara, Vitória já foi eliminado da Copa do Brasil. Santos foi eliminado da Copa do Brasil agora na terceira fase e os dois na zona de rebaixamento não vivem um bom momento. O Vitória ainda tem a Sul-Americana para disputar, o Santos só tem o Campeonato Brasileiro. E agora com a volta do Neymar, né? A gente viu os últimos 20 minutos de jogo contra o CRB e o Neymar já deu um up no time e já criou 3 chances ali no final do jogo. E acredito que seja uma vitória ali do Santos por ter o Neymar já por mais tempo nesse jogo, tá, rapaziada? Por mais tempo nesse jogo. E aí o Santos ganha uma posição ali e o Vitória continua em 17º, tá? Agora pro último jogo da rodada, que vai ser na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Juventude, cara. Juventude que agora na nossa simulação é o 29º colocado, né? Mas com um jogo a menos, e o Bragantino, que é o 4º colocado, vem fazendo um bom brasileiro, um bom campeonato brasileiro. Contudo, né? É lá em Bragança Paulista, acredito sim que o Bragantino vença esse jogo contra a Juventude. Bom, fechamos aqui a nossa simulação e ficou assim: Palmeiras em primeiro com 25 pontos, Cruzeiro em segundo, Bragantino em terceiro, tá? Flamengo em quarto, Fluminense em quinto, sexto Bahia, Botafogo em sétimo, Ceará em oitavo, São Paulo em nono, 10º Corinthians, tá? Fechando a primeira parte da tabela. Agora a segunda parte da tabela: Atlético Mineiro em 11º, Internacional 12º, Mirassol, Vasco, Fortaleza e Grêmio. E agora abrindo para a zona de rebaixamento: Vitória, Santos, Juventude e Sport. Será que eu acertei nos palpites? Ou será que não? Vamos ver. Segunda-feira a gente traz aqui, terça-feira na verdade, né, que é o último jogo, é segunda-feira. Então terça-feira aqui a gente traz uma análise da rodada completa, analisando os resultados e ver aí se eu acertei nos palpites ou não. Beleza, rapaziada? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal para você não perder nada, ativa o sininho também e ajuda a gente a chegar a mais pessoas, né? E segue a gente aí em todas as redes sociais, Matheus Focos. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo e valeu!